Oi, pessoal. Seguindo um pouco a ideia desses vídeos, né? Eu vou trazer aqui mais um pouquinho da proposta de psicologia do Jung. Nesse vídeo, a ideia é falar sobre um conceito que é fundamental aí, né, na psicologia junguiana, né, que é o conceito de complexo. Eu imagino que vocês já devem ter ouvido algo relacionado à palavra complexo, né? Como, de repente, um complexo de Édipo, complexo de Electra, um complexo de inferioridade ou de superioridade, né? Ou então algumas expressões mais no senso comum que vão falar, sei lá, essa pessoa está complexada, né? Alguma coisa assim. Então, eu acredito que vocês já tenham ouvido esse termo em algumas situações aí, né? E esse termo, como alguns outros também, ele acabou caindo um pouco no senso comum, né? E aí a gente precisa trazer um pouquinho de volta aí para aproximar ele da psicologia complexa do Jung, de como ele está, como esse conceito está colocado na própria psicologia do Jung e não nesse senso comum, né? Para isso, eu já vou começar fazendo uma ressalva, né? Quando eu vou tratar o termo complexo como um conceito, é preciso lembrar que o Jung ele tinha uma perspectiva empírico-descritiva, né, com caráter pragmático, né? E ele vai propor um nominalismo culto, né, e não propriamente uma teoria. É, eu não vou entrar muito nessa discussão, que ela é longa e não é o tema do nosso vídeo. Mas o que a gente precisa saber por hora é que quando eu trago e quando eu estou falando do conceito de complexo, o que eu vou trazer é uma descrição de como determinados fenômenos psíquicos se desenrolam, né? E que características são comuns neles que conectam a gente enquanto humanidade, né? Então é disso que eu estou falando, né? Quando eu trazer essa ideia do conceito, eu estou descrevendo um fenômeno, trazendo informações sobre como aquilo acontece a partir de uma catalogação maior de vários fenômenos psíquicos, né? Então é disso que a gente está tratando quando eu estou falando de conceito aqui. E hoje o conceito que a gente vai trabalhar é o conceito de complexo, né? Para fazer esse vídeo, eu fiz recortes de 3 livros do Jung, né? Vou dividir a tela aqui com vocês, para vocês verem as capas dos livros. Eu acho que fica mais fácil depois na hora de procurar as referências, né? Então, eu estou usando, nesse vídeo de hoje, trechos do livro Fundamentos da Psicologia Analítica, que é esse primeiro vermelhinho da tela aqui, ele também, esse mesmo texto, ele está no livro Vida Simbólica, que é esse o 18/1 aí da obra coletada do Jung, né? Então, assim, é o mesmo texto, é que no primeiro livro, Fundamentos da Psicologia Analítica, ele está separado, né? São só as conferências de Tavistock. E no segundo ele já tem alguns outros textos juntos também, mas quem tiver qualquer um dos dois, vocês têm as referências aí, né? Esses trechos são retirados dessas conferências de Tavistock. Outros trechos que eu vou usar, eu tirei do livro Tipos Psicológicos, né, que é o volume 6 da obra coletada também, e alguns outros trechos desse livro que é mais recente, né, foi lançado há pouco tempo no Brasil pela Vozes, que é o livro Consciência e o Inconsciente. Então, as referências estão nesses 3 livros. Vou parar de compartilhar aqui para a gente seguir. Mas aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês conseguem achar esses trechos que eu selecionei nesses livros aí, né? Eu vou começar com o livro Fundamentos ali da Psicologia Analítica ou Vida Simbólica, né? Esses trechos que eu recortei, eles estão na terceira conferência, né? O livro está organizado em conferências e esse está dentro da terceira conferência. Nesse texto, o Jung já traz um primeiro conceito aí de complexo, né? Ele vai falar que um complexo ele é um conglomerado de associações. Essas associações, às vezes, elas têm caráter traumático, outras apenas doloroso e altamente acentuado, né? E tudo que se acentua vai acabar sendo difícil de ser conduzido. Para isso, o Jung dá um exemplo dele mesmo ali na palestra, né? Ele está falando, quando eu estou aqui fazendo essa conferência para vocês, o tema é importante para mim. E às vezes isso causa algum tipo de alteração na minha consciência. De repente eu fico com um tempo de resposta mais alto, alguma pergunta que vocês coloquem que seja mais difícil, de repente minha memória pode falhar, eu posso gaguejar enquanto eu estou falando, né? E essas alterações elas seriam causadas por um complexo, por exemplo, né?
Então, ele vai dizer que quando houver um tônus alto, né, será como se esse complexo particular ele tivesse um corpo próprio, né, o que tornará incontrolável por ele estar enraizado, né, e ele vai acabar por irritar os nervos do Jung ali na palestra. Né. Então, outra informação que ele traz é que assim o complexo ele pode ser dotado de tensão ou energia própria, e ele vai ter essa tendência de formar também por conta própria uma pequena personalidade, né, que vai interferir na nossa atuação consciente, né? Um exemplo disso seria o ato falho, por exemplo, no momento que a gente está numa situação mais emocional ali, e a gente tenta falar alguma coisa e de repente a gente fala exatamente o oposto do que a gente queria, né? Sei lá, a gente pode pensar no exemplo de um velório. Imagina que você está indo no velório de alguém, e ao invés de você dar os pêsames para a viúva, na hora acaba saindo um parabéns no lugar errado, né? Então tem aí uma inversão. Você queria dizer uma coisa, mas o complexo interfere e acaba dizendo outra, né? Num primeiro contato, é dessas interferências na consciência que a gente está falando, né? E aí, a partir dessas interferências, a gente presume essa existência do complexo. No mesmo livro, na terceira conferência ali do Fundamentos, o Jung vai dizer ainda que em casos mais sérios de esquizofrenia, esses complexos eles se emancipam do controle consciente e podem se tornar visíveis e audíveis, né? Eles vão aparecer através de visões, de vozes, né, que podem se assemelhar a pessoas específicas, né? Então, nesses casos de esquizofrenia, esses complexos eles apareceriam personificados, né, ou em visões ou em vozes. E essa personificação em si, ela não é em si mesma patológica, né, não necessariamente, né? Por exemplo, nos sonhos, os complexos podem aparecer personificados, né? E o Jung ainda cita até a questão de alguns treinamentos, né, que possibilitariam essa personificação dos complexos, né? Ele vai citar aí um determinado treinamento da yoga, né, que se basearia em dividir a consciência em seus componentes e fazer com que esses componentes aparecessem como personalidades definidas, né? Então, isso seria uma possibilidade. Então, não necessariamente a personificação desses complexos, ela é uma coisa patológica em si mesmo, né? E aí o Jung vai dizer que tudo isso vai se explicar pelo fato dessa ideia que a gente tem da unidade da consciência ser uma mera ilusão, que é aquela ideia de que nós não somos senhores na nossa própria casa, né? Então, essa ideia de que tudo que existe na psique é a consciência, ela é derrubada por essa, por essa experiência do complexo, né? Quando ele aparece, porque a gente é invadido e a gente perde o controle. É aquela hora que a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente é tomado por uma emoção e acaba fazendo outra coisa totalmente diferente, né? Então, o Jung vai dizer que esses complexos também, eles são grupos autônomos de associações, com tendência de movimento próprio, de viverem a sua vida independente da nossa intenção. Depois disso, esses foram os trechinhos que eu trouxe ali da terceira conferência, né? É um apanhado inicial. A gente vai dar uma aprofundada agora em alguns outros trechos e tentar aproximar isso um pouco da nossa vida também, né? No começo uma coisa importante, né? Como é que o Jung chega, né, nessa comprovação dos complexos, né? No começo da carreira dele, o Jung trabalhava com o teste de associações de palavras, né? E esse teste foi o que levou ele a constatar a existência dos complexos mesmo, né? No livro, um dos que eu estou usando aqui, o livro Consciência e o Inconsciente, esse teste de associação ele é tratado de maneira bem pormenorizada. E aí eu sugiro a leitura para quem não tem ideia do que seja o teste de associação de palavras, para conseguir entender um pouco do que se trata isso, né? Para esse vídeo, de uma maneira simplificada, basicamente, esse teste de associação ele se baseava numa lista com, em média, 100 palavras, que seriam as palavras estímulos, né? E essas palavras eram ditas a quem estava se submetendo ao teste com a orientação, a quem estava se submetendo ao teste, né? Com a orientação de que respondesse a essas palavras
com a primeira coisa que lhe viesse à cabeça, né? E o mais rápido possível. Quando terminava as 100 palavras, o teste era repetido. E aí, dessa vez, se pedia ao sujeito que estava sendo o sujeito do experimento ali, que ele reproduzisse as mesmas palavras que ele disse da primeira vez. E aí, nesse teste, era medido, o Jung media o tempo de resposta em cada palavra e várias alterações fisiológicas causadas no sujeito a partir de cada palavra estímulo, né? E na repetição, se observava essa capacidade da memória de reproduzir as mesmas respostas. É isso de uma maneira bem simplificada. Com isso, se constatou que determinadas palavras, né, determinadas dessas palavras estímulos, elas geravam um tempo de resposta mais longo e que na hora da repetição a memória era afetada, né? E isso, dentre outras várias alterações fisiológicas que aconteciam. Então percebia-se que determinadas palavras elas sofriam algum tipo de efeito no sujeito que estava sendo experimentado que causavam alterações ali, ou do tempo de resposta, ou da memória, ou aumentava a questão da respiração, ou diminuía. Então, assim, foi aí que o Jung conseguiu constatar essa ideia dos complexos com mais segurança. O trecho que eu vou trazer para vocês do livro está logo depois do Jung apresentar um gráfico com as variações na forma da respiração, né? Por causa dessa atuação dos complexos. Então, tá logo depois desse gráfico vem o trecho que eu vou trazer aqui, vou ler para vocês. Ó. No trecho ele diz o seguinte: ó, a principal constatação é, portanto, a percepção da existência de complexos, isto é, de conteúdos cujo comportamento é diferente dos conteúdos psíquicos ordinários. Complexos são conteúdos carregados de emoção. A emoção não precisa ser consciente. Pode-se até dizer que, via de regra, é inconsciente. Esses conteúdos também apresentam as características de um conflito, na medida em que não são tecidos suavemente na teia da consciência humana. Eles realmente não pertencem a ela, né, a consciência. Mas, em vez disso, a perturbam e perfuram e se tornam autônomos. São corpos estranhos, por assim dizer, que não podem ser regidos pela vontade. Têm seu próprio caráter espontâneo. Eles nos atormentam e nos perturbam. Quando um complexo é tocado, a memória é quase invariavelmente afetada. Um complexo sempre induz a inconsciência. Então, nesse trecho, ele já traz algumas características importantes. Ó. Então, os complexos seriam esses conteúdos, né, que são diferentes dos conteúdos psíquicos ordinários, são conteúdos que estão carregados de emoção, eles têm um caráter afetivo aí, né? A emoção aqui a gente está ligando com a palavra afeto mesmo, né? Que afetam o sujeito, que tem esse caráter, né? E essa capacidade, né? E eles também vão apresentar essas características de um conflito. Então, ele já traz essas informações aqui para a gente, né? Ele vai seguir, nesse mesmo livro, falando o seguinte, ó, sobre o efeito que o complexo, quando ativado, ele causa aí na consciência. Né? E aí ele diz assim, ó, quando o complexo surge e assume o comando, a consciência afunda. Há um abaixamento, um rebaixamento do nível mental. Quando o nível de consciência baixa, não resta energia na vontade. O complexo nos governa. Somos possuídos por ele. Caímos de um estado ativo para um estado sofredor passivo. Ideias de espírito surgem desse processo. Nossa própria linguagem revela isso, em expressões como ele está fora de si ou com o diabo no corpo. Esses conteúdos autônomos geralmente possuem a energia mais viva. Um homem bate em sua esposa ou maltrata seus filhos. Outra pessoa fica histérica ou neurótica. Os primitivos chamam tudo isso de estar possuído por um demônio. Hoje em dia, chamamos os demônios de complexos, mas é indiferente ao diabo o nome pelo qual o chamamos. Seu efeito é praticamente o mesmo em qualquer caso. Algumas pessoas modernas, no entanto, entendem muito melhor se você usar uma linguagem primitiva e pedir que descubram o que as está possuindo. Quando estamos com raiva, devemos ser objetivos e nos perguntar o que está nos deixando com tanta raiva.
Um complexo é a coisa mais objetiva, e a única coisa que podemos fazer é sermos objetivos a respeito dele. A inteligência mais inteligente não pode dominar um complexo. Aqui já traz algumas informações novas também, né? Ele traz essa questão, no livro ele faz até um gráfico, né? Ele desenha uma linha assim, como se fosse a linha divisória ali da consciência e do inconsciente, e aí essa linha, ele diz que quando o complexo atua, ele vem, né, esse conteúdo ele emerge, ele ultrapassa a linha invade a área da consciência, e ele causa um rebaixamento, como se fosse uma curva para baixo da consciência ali, que é esse termo que ele está usando aqui, de rebaixamento do nível mental. Esse termo também é um termo que ele importa lá do Pierre Janet, né, com quem ele trabalhou no começo da carreira. Então, ele vai dizer o quê? Que esse complexo, quando ele aparece e ele começa a atuar, ele causa esse rebaixamento da linha da consciência. É aquele momento que a gente perde um pouco o controle, né? E ele equipara isso com a questão mais primitiva da possessão, né? Da possessão por demônios, né? É muito parecido realmente o efeito que isso causa. É como se outra coisa tivesse tomado a gente, é como se a gente estivesse fora do controle, né? Isso aparece até se a gente pensar na questão do direito, né? Isso aparece ali como um atenuante, né, da pena. Por exemplo, quando a pessoa comete algum crime ou alguma infração sob violenta emoção, né? Essa violenta emoção, na minha leitura, né, a partir desse paralelo da psicologia com o direito, me parece muito o reconhecimento disso, de que existem emoções que nos tomam e que nos tiram do controle. Pelo amor de Deus, com isso não estou querendo dizer que não seja crime ou que os crimes sejam menos crimes por causa disso, mas simplesmente mostrar um reconhecimento social e até do direito nesse aspecto, né, de que as coisas nos invadem e às vezes a gente perde o controle. Eu acredito que quem está assistindo o vídeo provavelmente já viveu algum dia desses, assim, que você acorda e parece que tem alguma coisa estranha ali, né? Você está mais irritado, né? Qualquer coisa já te tira do sério, qualquer reação, qualquer situação nova que sai um pouquinho do controle já te deixa mais irritado, né? E a gente percebe isso sendo alterado na realidade, né? O Jung fala em alguns outros livros também sobre essa tonalidade afetiva, né? E aí eu entendo isso como esse clima que o complexo traz e altera toda a realidade, né? Ele dá uma tonalidade afetiva que a gente acaba ficando muito mais sensível e reativo a algumas coisas que, de repente, no estado de consciência normal, a gente não reagiria tão fácil ou tão rapidamente assim, né? E aí ele traz até nesse último trecho que a gente leu essa ideia, né, o sujeito está fora de si, está com o diabo no corpo, né? O que te possuiu? O pessoal de Minas usa muito falar que a pessoa acordou com o ovo virado também, né? Eu gosto dessas expressões populares porque elas às vezes facilitam o entendimento. Mas é bem isso, é aquele momento que você está fora de si, né? Que você perde o controle. E o complexo tem essa capacidade, né? De se tornar uma personalidade autônoma, né? Um último trechinho desse livro, o Eu e o Inconsciente, não? Consciência e o Inconsciente, para a gente fechar a parte desse livro, o Jung fala assim, ó, um erudito com mania de ansiedade pode classificá-lo, o complexo, né, e talvez bani-lo durante o dia, mas logo que vai para a cama vem o complexo, e ele não consegue dormir de terror. Dizer é apenas uma neurose não tem efeito nenhum sobre isso, pois é como se um fantasma mau o seguisse. Se presumirmos que somos apenas egos, é provável que descubramos que calculamos mal. Os complexos devem ser levados a sério. Eles têm energia dinâmica, vivem em nossa psique e parecem ser coisas ruins. No entanto, são esses mesmos complexos que nos levam ao nosso destino. Cada complexo tem a sua quantidade dada de energia, mas quando cruza a fronteira da consciência e assume o comando sobre nós, ele se apodera de nossa energia para aumentar a sua própria, e a nossa consciência afunda, impotente e desamparada. Esse processo persistirá em uma família geração após geração. A energia que cada complexo possui
significa uma redução da energia que está à nossa disposição. Podemos dizer que são unidades independentes e que pagamos os custos de sua manutenção. Eles roubam nossa vida de sua continuidade. Isso é interessante até para a gente aprofundar um pouco nessa ideia da autonomia do complexo, né? Eu acho que, assim, às vezes a gente fala que a gente tem complexos, né? Mas eu acho que talvez, e aparece em alguns textos do Jung isso, talvez sejam os complexos realmente que nos têm, né? A gente é muito mais possuídos por ele do que a gente os possui, né? A gente é muito invadido por isso, né? E até essa ideia da autonomia, aí eu trouxe da autonomia do complexo, eu trouxe um trechinho do livro Tipos, né? Terminando ali o livro anterior, partindo para uma citação do livro Tipos Psicológicos, onde o Jung fala um pouco sobre essa questão da autonomia, né? E de que no começo ele até relutou um pouco de aceitar essa ideia da autonomia do complexo, mas que depois ele não teve muita opção e que ele teve que aceitar isso, porque era aí o caráter empírico, né? Não importa muito a opinião dele, importa como os fatos se apresentam. Os fatos se apresentavam dessa maneira e a autonomia aparecia ali nesses fenômenos psíquicos, né? Então, a partir disso, ele é obrigado a fazer essa constatação. Então, vou trazer um trechinho que ele fala sobre essa questão da autonomia do complexo. Ó. Vou ler aqui para vocês. Esse trecho já é do livro Tipos Psicológicos. Ele fala assim, ó, o que quer que ocorra nos recessos obscuros da psique, e existem várias opiniões acerca disso, uma coisa é certa. São, antes de tudo, conteúdos carregados de afeto, os complexos, né? Os assim chamados complexos, que gozam de certa autonomia. Já rejeitamos várias vezes a expressão complexo autônomo, mas, parece-me, sem razão, porque os conteúdos ativos do inconsciente mostram, na realidade, um comportamento que eu não saberia qualificar de outra forma que não pela palavra autônomo. Este termo, o termo autônomo, significa a capacidade dos complexos de resistir às intenções da consciência, de ir e vir a seu bel prazer. De acordo com tudo que conhecemos deles, os complexos são grandezas psíquicas que escaparam do controle da consciência. Separados dela, levam uma existência à parte, na esfera obscura da psique, de onde podem, a qualquer hora, impedir ou favorecer atividades conscientes. E aí ele continua, né? Agora lá no parágrafo 989 do Tipos. Aprofundamento ulterior da teoria dos complexos leva, logicamente, ao problema do surgimento dos complexos. Também sobre isso existem diversas teorias. Independentemente dessas, mostra a experiência, de novo o ponto de vista empírico, né? Mostra a experiência que os complexos sempre contêm algo como um conflito, ou, no mínimo, dão origem a ele ou dele provém. Como quer que seja, as características do conflito, do choque, da consternação, do escrúpulo e da incompatibilidade são próprias dos complexos. São os assim chamados fantasmas, né? Os pontos doloridos. Ele usa até uma expressão em inglês que seriam os esqueletos no armário aí, né? Esqueletos dos quais não gostamos de nos lembrar, e muito menos que os outros deles nos lembrem, mas que se apresentam à nossa lembrança sem pedir licença e da forma mais indesejável possível. Sempre trazem consigo recordações, desejos, temores, deveres, necessidades ou introspecções com as quais não sabemos bem o que fazer, e que, portanto, imiscuem-se em nossa vida consciente, sempre de maneira perturbadora e perniciosa. Ele já fala um pouco aqui e coloca o complexo um pouco como uma inferioridade, mas aí no parágrafo seguinte ele já explica isso melhor, para a gente não entrar não tomar uma decisão antes de ler o argumento inteiro. Então ele coloca ali e dá uma impressão de que o complexo é sempre uma inferioridade. E aí no próximo parágrafo ele dá uma corrigida nisso, né? E ele fala que, sem dúvida, os complexos eles são uma espécie de inferioridade no sentido mais amplo, mas que é importante sublinhar que, de saída, de cara, assim, que um complexo, ou ter um complexo, não significa logo uma inferioridade. Quer dizer apenas que existe algo discordante, né, não assimilado e conflitivo, um obstáculo, talvez,
mas também um incentivo para maiores esforços, né? E com isso, talvez uma nova possibilidade de sucesso. Nesse sentido, os complexos eles são precisamente focos ou entroncamentos da vida psíquica que a gente não gostaria de dispensar, que não deveriam faltar. E caso contrário, a atividade psíquica ela entraria em um estado de paralisação fatal. Os complexos eles mostram ao indivíduo os problemas não resolvidos, né? O lugar onde sofrem, onde o indivíduo sofre, né? Ao menos provisoriamente uma derrota, né? Onde existe algo que ele não pode esquecer ou superar. Enfim, esse ponto fraco mesmo, né? No sentido mais amplo da palavra, né? Mas não é uma inferioridade de cara isso, né? Ela apenas aponta um ponto dolorido, né? Aponta um lugar onde a gente tem uma fraqueza, né? E dá essa oportunidade para que a gente possa de alguma forma, refletir sobre isso. Né? Deixa eu ver aqui, só deixa. Aí, para encerrar essa parte do tipo, no parágrafo 991, ele fala assim, ó, esse caráter do complexo, né, de apontar o ponto fraco e o ponto dolorido, né, esses esqueletos no armário, ele diz assim, esse caráter do complexo traz muita luz para o seu aparecimento. Surge, obviamente, do choque entre uma necessidade de adaptação e a constituição especial e inadequada do indivíduo para suprir essa necessidade. Visto assim, o complexo é um sintoma valioso para diagnosticar uma disposição individual. E aí a gente consegue perceber o complexo como essa oportunidade também, né? Eu acho que com isso, eu passei pelos principais pontos que eu tinha trazido aqui, para a gente falar um pouco sobre o complexo. Com isso, eu acho que a gente consegue encerrar. Agradeço aí vocês terem assistido o vídeo até o final. Até mais, gente.